casa é sua, fique à vontade. És bem-vindo, Rei da Glória. A casa é sua, fique à vontade. Uma só coisa é necessária, uma só coisa pedirei, que eu possa morar na tua casa para beijar tua face. Nós preparamos um lugar pra você, só pra você, Jesus. Nós preparamos um lugar pra você, só pra você, Jesus. És bem-vindo, Rei da Glória. A casa é sua, fique à vontade. És bem-vindo, Rei da Glória. A casa é sua, fique à vontade. Uma só coisa é necessária, uma só coisa pedirei, que eu possa morar na tua casa para beijar tua face. Nós preparamos um lugar pra você, só pra você, Jesus. Nós preparamos um lugar pra você, só pra você, Jesus. Nós preparamos um lugar pra você, só pra você, Jesus. Nós preparamos um lugar pra você, só pra você, Jesus. Paz do Senhor. Estão conseguindo me ouvir bem?
Glória a Deus. Por favor, me informe aí se você está conseguindo ouvir direitinho, para a gente poder ajustar as coisas caso for necessário ajustar, né? Deus abençoe a vida de vocês. Deixa eu ligar aqui o Instagram que eu não liguei ainda. Pronto. Tá com eco. Eu acho que eu já tirei o eco. Você que está pelo Instagram, paz do Senhor. Tem algumas pessoas entrando aqui. Andressa, Edson, muito obrigado pela presença de vocês aqui, não me deixam sozinho. Tudo bem com vocês? Como eu sempre falo, se você quiser uma boa qualidade de áudio, você tem que vir aqui para o Facebook. Se você não se importa com isso, você pode também acompanhar pelo Instagram, tá certo? Raquel, minha esposa, você tem que estar aqui, né, Raquel? Aqui. Já juntou a galera aí na sala. É importante todos participarem, inclusive minha família. Então, se você está aí com a sua família, reúne a sua família nesse momento para poder participar junto. Vai ser uma grande bênção hoje. Por que eu falo isso? Não é por causa de mim, não. Eu falo isso por causa que eu tenho uma expectativa muito grande no meu coração, todos os sábados que nós temos feito essas lives. Eu creio que Deus está construindo algo no nosso coração para que nós possamos corresponder com a vontade dele. Eu creio isso com toda a força do meu coração, irmãos. Então eu quero também te incentivar a ter grandes expectativas. Primeiramente em Deus, mas também nas pessoas que ministram, ok? A nossa expectativa, em primeiro lugar, tem que estar em Deus. Por quê? Porque é Deus que faz. Mas também tem que estar nas pessoas, ok? Não é errado você ter expectativa nas pessoas, ok? Tem pessoas que falam que não tem expectativa em ninguém, para não se desapontar. Isso, na verdade, é medo de desapontamento, né? Porque colocou a expectativa no lugar errado. Mas a gente pode ter sim expectativa nas pessoas, porque existem homens e mulheres de Deus espalhados pelo mundo que carregam sim a presença de Deus e têm no seu coração o desejo de fazer as coisas assim. Então você pode colocar expectativa sim. O importante é que se o homem falhar, nosso coração está em Deus que não falha. O som do louvor está um pouco alto. Obrigado, Andressa. Deixa eu abaixar aqui um pouquinho então. Você me avisa aí se melhorou, tá bom? Porque aqui, gente, assim, ó, né? Como eu tô sozinho aqui na igreja, então eu vou fazendo tudo aqui, tá? Pronto. Vê se baixou aí, você vai me avisando. Depois, quando começar a ministração, eu vou abaixar, né? Vou tirar o som do louvor e depois só no final, na oração, a gente coloca de novo, tá? Beto, Deus abençoe, Betão. Né? Raquel entrou aqui pelo Instagram. Betão, Deus abençoe sua vida. Obrigado aí, gente, por estar junto conosco. Eu quero pedir uma coisa para vocês. Se vocês puderem, compartilha esse vídeo com as pessoas que você crê, que você sabe que precisam de uma palavra de Deus. Talvez você conheça aí uma pessoa que está passando por uma dificuldade, por um problema, por uma luta, e precisa ouvir algo de Deus. Se de repente é uma grande oportunidade de ela ouvir algo de Deus hoje. Talvez você tenha ali um pai, uma mãe, uma pessoa querida sua, que talvez parou de ir na igreja, ou está desanimado da fé. Compartilhe esse vídeo com essa pessoa. Eu creio hoje que Deus vai avivar muitos corações, mas para que a pessoa possa ser avivada no seu coração, ela precisa ouvir essa mensagem, não é verdade? Então, compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Enquanto a gente está aqui conversando, vendo essas coisas aqui, eu estou compartilhando também, tá, pessoal? Porque eu creio nisso, de verdade. Eu creio que Deus ele pode tocar na vida de muitas pessoas. Inclusive, eu sempre falo isso, não é jargão. Eu creio e desejo que Deus toque no meu coração, porque eu creio no poder de Deus. Eu creio que Deus pode falar comigo também através das mensagens que saem da minha própria boca, né? Por que eu falo isso? Por causa que às vezes a gente prepara alguma coisa aqui, a gente escreve o que Deus está falando, mas tem coisas muitas vezes que Deus nos revela no momento que a gente está pregando, no momento que a gente está ensinando.
né? Então eu também estou numa expectativa de receber. Meu coração também precisa do fogo de Deus, da unção, do poder de Deus. Eu também preciso ser avivado, né? Então, se você está nessa mesma expectativa, me ajuda aí, compartilha com alguém, né? De repente a pessoa não pode assistir agora, mas ela pode assistir depois. Quem sabe, né? Tem algumas coisas assim que eu lembro na minha conversão que me convidavam, me chamavam, eu não ia, mas depois de muitos anos aquilo foi fazer sentido na minha vida. Então, quando a palavra de Deus fala assim que quando Deus lança a sua palavra, ela não volta vazia, né? Então ela cumpre com o propósito. Então, não importando a maneira, mas nós devemos sim lançar a palavra de Deus e ela vai cumprir com o seu propósito, tá certo? Para você que talvez esteja aqui pela primeira vez nos acompanhando, né, nós somos aqui da Fire Church, eu sou aqui de Ibaraki Mitsukai-do, ok? Temos também a igreja lá em Aichi, em Chiryu e Nagoya, ok? Então, se você deseja nos visitar um dia, você pode nos visitar. Os nossos cultos são às 10 horas da manhã. Nós também transmitimos online, mas se você quiser fazer uma visita presencial, você pode participar de alguma das igrejas. Você entra na nossa página, que está ali todos os nossos endereços e telefones de contato, tá certo? Vai ser um grande prazer, uma grande alegria te receber, tá certo? Nosso desejo é que cada pessoa possa experimentar o amor e a graça de Deus. Para isso é importante você visitar um culto, você ir participar, ouvir uma mensagem, porque eu creio que Deus vai tocar no teu coração, assim como um dia tocou no meu. Eu nunca quis ser cristão, nunca. Nunca pensei na minha vida que um dia eu fosse entrar numa igreja e quanto mais, né, estar aqui ensinando a palavra de Deus. Nunca imaginei isso na minha vida. Mas um dia Deus me pegou, um dia eu tive um encontro com Deus. Veja bem, eu não tive um encontro com uma igreja ou com uma placa de igreja, né? Eu tive um encontro com Deus. E esse encontro com Deus foi dentro de uma igreja, ok? E naquele dia Deus mudou a minha vida e eu pude conhecer a Deus verdadeiramente, né? Não conhecia a Deus só de ouvir falar, mas conhecia a Deus face a face. E o meu coração mudou, a minha maneira de enxergar Deus mudou e a partir daquele momento eu não fui mais a mesma pessoa. E depois disso eu decidi entregar minha vida para Jesus e fazer o que Ele queria e fazer a vontade dEle. E foi a melhor coisa que eu fiz em toda a minha vida. Porque além daquilo que aconteceu naquele momento de Deus transformar o meu coração, Ele também me abençoou muito. Eu tenho família, tenho filhos, tenho um coração transformado por Deus, eu posso ver Deus agir em todo momento, na minha família, na minha casa, e eu sou muito grato a Ele, e por isso eu faço a obra dEle. Não faço a obra de Deus por dinheiro, não faço a obra de Deus por interesse, eu não tenho salário, eu não recebo salário da obra de Deus, eu faço por aquilo que Ele fez em mim. Aquilo que Ele fez em mim foi tão maravilhoso que eu faço a obra dEle independente de qualquer coisa. Então, eu acredito assim que se você está assistindo esse vídeo, Deus Ele quer e tem alguma coisa para a tua vida muito específica. Então, não saia daí, tá certo? Não sai daí. Acompanha, escute. E o que eu sempre falo, faça como se você estivesse aqui na igreja. Para você ver, a gente está aqui vazia, igreja vazia, mas faça como se você estivesse aqui, aí na sua casa, aí onde você estiver. Né? Procure realmente parar o que você está fazendo para se concentrar. Né? Pega aí a sua caneca de café, ou um chá, uma água, e fique focado na ministração, na mensagem que Deus vai trazer ao teu coração. Eu tenho certeza que Deus vai mexer na tua vida hoje, e Ele vai transformar o teu coração. Inclusive, peraí, deixa eu pegar aqui meu copinho de água, ok? Tinha até me esquecido. Então, né, tenho um copinho de água aqui, porque eu deixo o café, às vezes ele esfria. Tá bom? Vamos orar para a gente começar? Né? Eu creio que a gente já pode começar. Onde você estiver, se você puder, feche os seus olhos por um instante. Tá? Feche os seus olhos por um instante, nós vamos fazer uma oração para Deus abençoar esta noite, abençoar essa ministração e abençoar a tua vida também. Tá bom? Feche seus olhos então e vamos orar. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos a Ti, Senhor, por tudo que Tu és, por tudo que o Senhor faz, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, Senhor. Obrigado, meu Deus, porque até mesmo pela internet nós podemos, Senhor, não somente compartilhar, mas também receber a Tua palavra. E eu te agradeço por cada um que está participando neste momento dessa live e por cada um que vai participar dela depois, Senhor, porque eu creio que muitas pessoas ainda assistirão e receberão o que o Senhor tem para elas. Mas nessa hora eu peço, por favor, que o nosso coração esteja aberto para Ti, que a nossa mente esteja aberta para o Senhor, e que o Senhor possa falar ao nosso coração. Deus,
Tem pessoas que estão assistindo essa live nesse momento que têm expectativa de ouvir a tua voz, de receber a tua palavra, de poderem, Senhor Deus, terem uma transformação de vida. Senhor, eu não posso fazer isso, mas o Senhor pode. Eu não tenho forças, eu não tenho condição, eu não tenho como alcançar o coração das pessoas, mas o Senhor consegue fazer isso, porque para ti nada é impossível. O Senhor conhece cada um, Deus, o Senhor conhece as suas dificuldades, os seus anseios, os seus problemas, aquilo que é impossível para nós, mas que é totalmente possível para ti, o Senhor conhece, Deus. Por favor, toca nesse coração, já começa a trazer novamente a esperança que foi perdida, começa a trazer novamente aquela alegria que foi roubada, começa a trazer novamente, Senhor Deus, aquele ardor no coração, aquela paixão, aquele desejo de viver que muitas vezes, Senhor Deus, foi perdido no meio do caminho, porque o Senhor é perito em transformar a tristeza em alegria. Deus, por favor, vem tocando agora, Pai, trazendo novamente nos corações, Senhor, o anseio, o desejo, a vontade de viver, a vontade de sonhar os seus sonhos, a vontade de realizar a tua vontade, Pai. Por favor, que o Senhor possa tocar em cada coração nessa hora. Por favor, Espírito Santo, visita cada um deles. E em nome de Jesus, faz a tua obra, Pai. Senhor, cobre essa transmissão, ó Deus. Cobre esta live agora com o teu sangue. Não permita que nada venha atrapalhar, Senhor Deus, o agir do teu Espírito nessa hora. Que em nome de Jesus essa transmissão seja uma transmissão sem problemas nenhum e que o teu Espírito possa alcançar muitos corações nessa noite. Em nome de Jesus. Eu te peço isso, Senhor, porque eu creio que, como diz a tua palavra, o Senhor deseja que todos se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, Pai, por favor, faz a tua vontade nesta noite. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço, porque eu creio que o Senhor é fiel. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, vamos começar. Gostaria que você ficasse muito atento ao que Deus vai falar ao teu coração. Pegue aí a sua Bíblia, se você está com uma Bíblia aí, você pega. Se você não tiver com Bíblia, então preste bastante atenção no texto que a gente vai ler, ok? Você que está entrando agora, Deus te abençoe. Olha, entrou agora, mesmo que foi sem querer, não saia. Não saia, Deus quer falar contigo, Ele sabe dos teus sofrimentos, Ele sabe da tua aflição, e Ele tem uma palavra para você hoje. Então não saia desse vídeo, deixe Deus falar contigo. Talvez você entrou sem querer, você apertou o botão aí, entrei sem querer. Não, eu sou de outra igreja, mas eu entrei sem querer na live dessa igreja da Fire Church. Não saia, Deus quer falar ao teu coração. Aqui a gente não prega uma placa de igreja, gente. Preste bem atenção. Aqui nós não ficamos fazendo propaganda da nossa placa de igreja. Está entendendo? Aqui nós pregamos a palavra de Deus. Aqui nós falamos de Jesus. Aqui nós falamos do evangelho verdadeiro, porque tem evangelho falso. E é esse evangelho que vai transformar a sua vida. Então não saia, tá? Claudinha, Deus te abençoe, filha. Está aqui junto com a gente. Glória a Deus. Também o Cune também entrou. Então, fica aí com a gente, tá? Pega aí sua Bíblia, abra em Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 4. Enquanto você abre em Atos capítulo 2, versículos 1 ao 4, eu vou falar para vocês aqui, ó, todo sábado nós temos esse tema aqui, não perca o fogo de Deus. Já faz, eu acredito que uns 2 meses que nós estamos falando a respeito desse fogo de Deus, não perca o fogo de Deus, e Deus tem nos dado mensagens poderosas, tem ministrado muito ao nosso coração a respeito desse tema. Por quê? Porque tem muitas pessoas que têm perdido o fogo de Deus nos seus corações. Existem muitos cristãos que estão numa caminhada com Deus sem graça, desanimados, tristes, cansados, sendo que tem um Deus todo-poderoso a favor delas. Então, é esquisito, é estranho, não é verdade? Por isso que eu te digo, nós precisamos voltar a queimar pelo Senhor, nós não podemos mais perder o fogo de Deus ou recuperar esse fogo. Então, por isso que Deus tem colocado no nosso coração para ministrar nesses sábados, ok? Eu tenho certeza que Deus vai cumprir o propósito dele nessa noite. Abriu aí? Atos 2, do versículo 1 ao 4, fala assim, ó. Chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa
na qual estavam assentados. E viram o que parecia línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Ok? Então a gente vai falar hoje sobre viver uma vida de avivamento. Ok? Esse tema avivamento, se você é cristão há pelo menos uns 2, 3 anos, você já deve ter ouvido muito falar sobre avivamento. Avivamento no Japão, avivamento nisso, avivamento naquilo. E eu lembro quando me converti, só se falava sobre avivamento. E eu cresci nessa expectativa, nessa centelha do avivamento. Todos os dias da minha vida cristã, eu sempre trabalhei em prol de ver o avivamento no Japão acontecer. E eu aprendi muito sobre avivamento, dos avivamentos que aconteceram em outros lugares, de como Deus visitava nações, né, de como Deus se movia nesses lugares. E é maravilhoso, se a gente puder um dia, ou se você puder um dia, pegar algum livro, algum texto, alguma coisa que fale sobre os avivamentos, leia. É muito poderoso, é muito maravilhoso você ver o que Deus fazia nesses lugares. Então eu cresci me alimentando disso na minha vida cristã. E assim, ainda não vivi um avivamento, ok? De uma nação toda. Ainda não sei o que é um avivamento de uma nação. Eu vi o que aconteceu no Brasil do ano 2010 para cá e muitas coisas que aconteceram, né, em outras nações, mas aqui no Japão, onde eu estou desde 1999, eu ainda não vi o avivamento acontecer, mas tenho trabalhado para isso. E é isso a pergunta que eu faço para mim e eu faço para você. Você está esperando por um avivamento ou você está trabalhando para que um avivamento aconteça? Né? Para isso, é importante nós entendermos o que é um avivamento, não é mesmo? E olha só, um avivamento, eu coloquei assim, um avivamento é o que Deus vai fazer quando nós correspondermos à sua vontade. Olha que tremendo é esse pensamento. Porque a gente muitas vezes tem uma interpretação do avivamento, de que o avivamento vai acontecer quando Deus, né, tocar na nação. Mas o avivamento começa quando aqueles que são filhos de Deus respondem a Deus. Quando aqueles que são servos de Deus dão uma resposta ao que Deus está ansiando. E o que Deus anseia? Você já parou para pensar que muitas vezes a gente ora falando assim, Deus, eu quero fazer a tua vontade. Mas a pergunta que nós devemos fazer é, Senhor, qual é a tua vontade? Não é mesmo? Então aqui está falando que o avivamento é o que Deus vai fazer quando a gente corresponder à sua vontade, mas qual é a vontade de Deus? Você conseguiria responder isso assim, de bate-pronto? Qual é a vontade de Deus para a minha vida, para a sua vida, para este mundo? Eu vou falar para você. A vontade de Deus, o que anseia o coração de Deus, o que é primordial para Deus, é a salvação do perdido. Isso é primordial. Se colocasse uma coisa assim, ó, qual é a vontade número 1 de Deus para tudo? A salvação do perdido. Por que é a salvação do perdido? Por causa que se tem uma coisa que Deus fez através de Jesus, na vida de Jesus, o plano de Deus para Jesus, era se entregar por nós, para morrer pelos nossos pecados, para nos dar salvação. Você vê que na própria Bíblia, tudo que está na Bíblia tem a ver com Deus tentando resgatar o seu povo, Deus tentando trazer de volta o seu povo, Deus tentando fazer com que o povo voltasse para Ele. Porque Deus ama as pessoas. Deixa eu te falar uma coisa. Deus te ama. Com toda a força do ser de Deus, Ele te ama. Ele te ama tanto que deu o seu Filho único por você. Era o Filho único de Deus. O único Filho de Deus, Ele deu Ele por você. Para que todos aqueles que crerem não morram, mas tenham vida eterna. Por que a vida eterna é importante? Porque a vida eterna é onde Deus vai poder estabelecer definitivamente o amor dele para conosco. Ele nos quer com ele. Mas nós estamos nessa terra para cumprir um propósito, que é o quê? Corresponder ao anseio do coração de Deus, que é a salvação de pessoas. O anseio de Deus é a salvação das pessoas. Deus deseja que o ser humano o conheça. Nós estamos aqui, e eu vou falar até uma coisa de imediato para você. Você sabe por quê que muitas pessoas ainda não conhecem a Deus? Porque, na verdade, muitas pessoas falam assim, Deus faria alguma coisa para que elas pudessem conhecer. Veja bem, Deus ele nunca vai se meter na nossa escolha. A escolha é nossa. Nós que vamos escolher sempre. O lance do livre-arbítrio é uma coisa muito interessante, que eu gosto muito de falar.
Olha só, Deus está lá, onde Ele sempre esteve, no controle de tudo, sentado no seu trono, fez a parte dele para conosco, que foi enviar o seu Filho Jesus por nós. A partir de agora, nós temos a nossa escolha, se nós vamos até Deus ou não, se vamos se entregar a Ele ou não. Deus, Ele não seria justo se Ele manipulasse situações para poder nos controlar. Por isso que Ele nos deixa livre para escolher. E o que acontece? Ele deseja que a gente conheça Ele, mas para a gente poder conhecê-lo, nós precisamos decidir conhecê-lo, certo? Então você vê que essa capacidade de escolha que Deus dá ao ser humano é a maior prova de amor que Deus tem. Porque o amor, ele não controla. O amor, ele não manipula. O amor é livre. E Ele sempre nos dá a opção de escolher. Ele vai sempre nos dar a opção de escolher, mas o desejo dele é que o ser humano o conheça, porque a vontade de Deus é que todos se salvem. Esse é o desejo do coração de Deus. Deus não criou o ser humano para viver longe dele. E por isso que eu e você, como homens e mulheres de Deus, precisamos falar de Jesus. Precisamos pregar o evangelho por onde nós formos. Por causa que, você sabe qual que é a maior prova de que eu carrego Jesus? É que eu faço o que Ele quer que eu faça. A maior prova de que eu tenho Jesus na minha vida é quando eu transmito Jesus para as pessoas. A maior prova de que eu creio em Jesus é quando eu faço aquilo que Ele me designou para fazer. A gente precisa falar de Jesus porque as pessoas lá fora precisam conhecer o amor de Deus que está em nós. As pessoas lá fora precisam conhecer que elas têm a oportunidade de viver algo diferente. Deixa eu te explicar uma coisa. Muitas pessoas, elas sofrem neste mundo porque elas não conhecem algo melhor. Tem pessoas que elas vivem uma vida muitas vezes bagunçada, uma vida muitas vezes sem rumo, sem destino, porque elas não conhecem algo melhor. E nós podemos, através de Jesus, passar para elas uma experiência nova de vida, da qual elas podem viver algo novo. Elas só não vivem porque elas não conhecem algo melhor. E o amor de Deus quer alcançar essas pessoas. Cristo deseja alcançar essas pessoas. Cristo deseja alcançar você que talvez está ouvindo essa mensagem. Ele deseja te alcançar com o amor dele, com a graça dele. Deus, através de Jesus, tem graça para a sua vida. Em um mundo onde tem tantos julgamentos, em um mundo onde tem tantas acusações, Deus tem graça e misericórdia para você. Em um mundo onde as pessoas elas falam na frente uma coisa e por trás elas são outras, onde há tanta traição, Deus é um Deus de fidelidade, é um Deus de amor, é um Deus de compaixão. E Ele deseja te alcançar. Ele deseja que você conheça isso, ainda que você possa estar tão ferido de modo que não creia mais. Mas o próprio Deus pode te curar. O próprio Deus pode restaurar o teu coração, o teu casamento, os teus filhos. Deus pode fazer tudo isso, Ele quer fazer tudo isso. Porque a prova do amor dEle é a transformação que Ele faz na sua vida e na minha. Mas para isso, é necessário nós decidirmos nos entregar para Ele. E eu como cristão, você como cristão, nós temos a nossa incumbência, que é levar o amor de Jesus para as pessoas. Avivamento é quando algo ou alguém sem vida começa a viver. Olha só, entenda essa afirmação. Avivamento é quando algo ou alguém sem vida começa a viver. Aqui, neste mundo, nós temos pelo menos 3 bilhões de pessoas que não conhecem Jesus. E pelo fato de elas não conhecerem a Jesus, elas estão mortas espiritualmente. Talvez você que está me acompanhando aqui não conheça Jesus, e você possa estar ouvindo isso e falar, então quer dizer que eu estou morto espiritualmente? Sim. Mas isso não quer dizer que Deus quer que você esteja morto espiritualmente. Porque você pode viver espiritualmente, você pode ter uma vida nova. Aqui no mundo, existem pelo menos 3 bilhões de pessoas que não conhecem Jesus. Elas estão mortas espiritualmente. Você vê no Japão, né, o Japão ele está num lugar que se chama Janela 10/40, que é uma faixa de países que são pouco evangelizados, que não tem muitos cristãos. Né? E se esses dados estiverem corretos, menos de 1% de pessoas no Japão conhecem a Jesus e são cristãs. São nascidos de novo, têm sua vida transformada. Sabe, se isso for verdade, a gente vive num país praticamente morto espiritualmente. E isso é um dado triste, de certa forma sim. Mas, por outro lado, também nos mostra claramente qual é o propósito de Deus para as nossas vidas aqui. Que é o quê?
levar o amor de Cristo para essas pessoas. Sabe, para viver uma vida de avivamento, eu preciso entender qual é o meu propósito. Talvez você esteja aí vivendo a sua vida normal, você trabalha, cuida da sua família, faz as suas coisas, mas nada mais do que isso. Eu vou falar uma coisa para você, olha, se a sua vida é só uma vida de pagar contas, se a sua vida é só casa, trabalho, é nascer, crescer, reproduzir, morrer, tem alguma coisa errada. Você acha mesmo que Deus te criaria, te colocaria nessa terra só para você nascer, crescer, reproduzir e morrer? Você acha mesmo que um Deus todo-poderoso que criou os céus e a terra, um Deus todo-poderoso que criou todas as coisas que existem, visíveis ou invisíveis, ele criaria você só para nascer, crescer, reproduzir e morrer? Se você crê nisso, se você realmente crê nisso, não me admire você acreditar que o homem veio do macaco. Não me admire você acreditar em tantas outras teorias. Mas se você é como eu, que não crê que Deus te criou só para isso, se você é aqueles como eu que crê que Deus tem um propósito para a sua vida, então você pode ter certeza que se você crê nisso, a sua vida está prestes a mudar. Porque Deus, ele faz tudo com propósito. Tudo! Todas as coisas ele faz com propósito. Nada que Deus fez, ele fez por fazer. Ainda que pareçam, mas tudo tem o seu propósito. E Deus nos criou para um propósito. E olha só, o propósito de Deus, ele é muito claro. É só eu ver qual é o contexto e geografia que eu estou inserido. E aí eu vou entender qual que é o meu papel. Eu acho muito interessante. Se você olhar dentro aqui, ó, nessa igreja, nós temos várias coisas que foram criadas pelo homem. Todas essas coisas que foram criadas pelo homem, ele criou, ele tinha primeiro uma ideia e uma necessidade, depois criou um objeto para cumprir um propósito. Nada foi feito assim, eu vou fazer algo, o que você vai fazer? Eu vou fazer uma cadeira. Mas para que serve? Não sei, só sei que eu vou fazer. Aí depois que fez, entendeu. Uma cadeira, olha, serve para sentar. Não foi assim. Deus, ele fez da seguinte maneira, tem uma necessidade de um lugar que a pessoa possa descansar. Tem uma necessidade de um lugar que a pessoa possa se reclinar. E aí sim, ele criou algo com base numa necessidade. O próprio Deus também nos criou dessa maneira. Ele nos criou com um propósito de fazer algo em relação à necessidade do mundo. E ele criou a mim e a você para sermos aquelas pessoas que vamos levar o amor de Jesus para as pessoas. Ele nos criou para carregar em nós a salvação do mundo. Ele nos criou para que a gente pudesse ir até outros lugares para levar aquilo que ele colocou em nós, que é o amor de Cristo, a salvação de Jesus. Ele te criou para você ser um instrumento de salvação para outras pessoas. Ele te formou para você ser instrumento para outras pessoas, para abençoar, para cuidar, para ajudar. É para isso que ele nos criou. Ele nos criou, não nos criou à toa. E nós precisamos entender isso claramente. O propósito de Deus para nós é atender os desejos do coração dele, que é a salvação do perdido. Veja bem, talvez você olhe para mim e você pense assim, Toshio, mas talvez eu mesmo preciso ser salvo. E isso é uma verdade. Não tem como eu dar aquilo que eu não tenho. Como que você vai salvar alguém se você não é salvo? Como que você vai ajudar alguém se você não consegue ser ajudado? E é por isso que Jesus veio primeiro para nós e depois vai nos usar. Primeiro eu me entrego a Ele, Ele muda a minha vida e depois eu sou usado por Ele para ajudar outras pessoas. Eu não sei qual que é o seu papel aqui nessa live. Talvez você está aqui nessa live precisando ser ajudado. E eu vou te falar, Deus vai tocar na sua vida. Deus vai transformar o seu coração. E Ele vai te levantar, Ele vai te capacitar e vai fazer a diferença através de você. Mas talvez você já seja um cristão. E você olha para si mesmo e fala assim, puxa, mas eu estou num processo, eu estou num trabalhar. Sim, e o propósito de Deus é te capacitar para você ser instrumento de salvação para outras pessoas. Amém? Então, o meu propósito é atender aos anseios do coração de Deus. Meu propósito é dar uma resposta ao que Deus está querendo. Lá dos céus, o Senhor clama, o Senhor fala, o Senhor ministra, o Senhor mostra qual que é a vontade dEle para conosco, para a sua igreja. E a vontade dEle para a igreja é que a igreja seja um instrumento de salvação. O propósito de Deus para todos os cristãos do mundo é que nós preguemos o evangelho. E o meu propósito é responder a isso. É falar, Senhor, eis-me aqui. Senhor, estou aqui. E não ficar dando desculpas para isso.
Então, entendendo essa parte, eu preciso também compreender que o avivamento externo, o avivamento lá de fora, ele começa aqui dentro de mim. Se eu não for avivado, se eu não despertar, lá fora não vai acontecer nada. Deus conta com a sua igreja avivada para causar o avivamento. O avivamento pessoal, o meu avivamento, causa o avivamento coletivo. E o avivamento no Japão é dar vida ao que está morto. E avivamento na igreja é acordar para a vida. Olha que engraçado esse raciocínio. O avivamento no Japão é você dar vida ao que está morto. Ok? Por quê? Porque avivamento, a palavra avivamento, significa dar vida ao que está morto. Agora, nós que já fomos avivados, nós que já nascemos de novo, nós que já somos cristãos, Deus precisa nos reavivar. Reavivamento é que nós precisamos. Nós precisamos acordar. Avivamento na igreja é quando a gente acorda para viver a vida que Deus nos deu. Você está entendendo? Então, o que acontece? Muitas pessoas têm um entendimento errado sobre avivamento. Porque elas acham que o avivamento vai ser Deus vindo no mundo e tocando todos. E aí a gente vai ver transformação de vidas, pessoas se convertendo e tal. E não é assim. O avivamento começa na igreja. O avivamento começa quando a igreja desperta. O avivamento começa quando você, cristão, desperta. Quando você acorda para uma realidade da onde Deus te colocou, no lugar que Ele te inseriu, na tua geografia. É quando você acorda para a vida. E aí, quando você acorda para a vida, você começa a agir, você começa a realizar, você começa a atender aos anseios de Deus. E por causa disso, você começa a ver o avivamento acontecer ao teu redor. Então, o avivamento não começa lá fora para dentro. A gente fica esperando o avivamento acontecer, vai começar a encher de gente na igreja, vai começar a vir um monte de gente, e nós vamos ter que pegar um salão maior e fazer um monte de culto. Não. O avivamento começa quando a igreja começa a sair por aquela porta para fazer a diferença. É assim que o avivamento acontece, está entendendo? Nós não podemos ter um raciocínio contrário. O avivamento acontece quando eu começo a me reavivar. É assim que acontece. O avivamento vai começar a acontecer quando eu começar a colocar meu joelho no chão, e eu vou começar a buscar a Deus, e eu vou começar a me arrepender, e eu começar a me identificar com o pecado do povo. Irmãos, os avivamentos aconteciam assim. Era assim que acontecia. É assim que aconteceu na igreja de Atos, é assim que aconteceu nos outros lugares do mundo. É quando alguém começou a se colocar na brecha pelo seu povo, e começou a olhar e falar: meu Deus, nos perdoa, Senhor, porque nós temos deixado de lado os teus mandamentos, como Neemias fez, intercedendo pelo seu povo, pegou o pecado do povo como se fosse dele, e começou a interceder. Ou seja, o avivamento começou em Neemias. Aí Neemias decidiu: vou orar, vou jejuar, e vou lá de volta para reconstruir a cidade. Olha só, ele se dispôs e ele foi, e em 52 dias ele levantou o muro de Jerusalém. O que eu quero dizer com isso? O avivamento vai começar quando eu reavivar, quando eu despertar, quando eu acordar para a vida que Deus me deu e começar a realizar aquilo que Ele me chamou para realizar, quando eu começar a me identificar com os anseios do coração de Deus. Meus irmãos, nós somos reparadores de brecha. Deus, você sabe que eu vejo na Bíblia que tem Deus, na palavra de Deus fala assim que, ele cita, né, duas procuras, ele busca duas coisas, e fala assim que ele busca verdadeiros adoradores, que o adoram em espírito e verdade, e ele busca aqueles que se colocam na brecha. E esse da brecha, esse versículo da brecha fala assim, né, que estava procurando alguém que se colocasse na brecha, porém não encontrei. Meus irmãos, nós somos estes que nos colocamos na brecha. Nós somos estes que nos colocamos no lugar onde temos que estar para que Deus possa realizar a obra dele. Ele nos chamou para isso. Ele nos deu o propósito de sermos pessoas que vamos nos colocar na brecha e vamos ficar ali para que Deus possa fazer a vontade dele. Então, é muito importante nós acordarmos para a vida que Deus nos deu. Olha só. A gente fica esperando, eu costumo brincar, né? Que a gente tem uma mentalidade muito hollywoodiana. A gente fica esperando que Deus venha dos céus e toque a nossa vida, e saia raios e trovões. E aí nós venhamos a ter um encontro com Deus, e a gente vai ver aquele brilho, e
tal, e aí daquela maneira eu vou ter o meu coração avivado, e eu vou voltar a fazer tudo que eu fazia antes, eu vou começar a sonhar, eu vou começar a isso, aquilo outro, baseado em experiências externas. E não é assim. Nós não podemos mais ser dessa maneira. Nós não podemos mais ser pessoas infantis em relação à obra de Deus, em relação ao que Deus quer. Como que eu faço então, Toshio, para poder voltar a sonhar? Simples. Volte a fazer o que você fazia no começo. Ou se você ainda não teve um começo, decida andar com Deus. Decida fazer a vontade de Deus. Não tem como eu ser reavivado, não tem como o meu coração voltar a queimar se eu não seguir a palavra de Deus. Se eu não voltar a me alimentar. Nós temos falado durante essas semanas sobre coisas que apagam o fogo de Deus no nosso coração. E olha, pode ter certeza que uma coisa que é unânime, se eu não ler a Bíblia, se eu não orar, o fogo apaga. Se eu não buscar a Deus, o fogo apaga. Irmãos, se eu não pegar e tomar uma atitude em obediência aos comandos de Deus, o fogo apaga. Olha que tremendo que nós temos aqui. Analise comigo. Tem os evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João. E você vai ver que nesses evangelhos, Jesus, ele ensinou, ministrou, capacitou, treinou os seus discípulos, treinou a multidão, falou muitas coisas, ensinou muitas coisas. Não é verdade? Só que o que acontece? Tudo aquilo que ele ensinou talvez seria em vão, se aquelas pessoas não obedecessem aos comandos de Deus. Olha só, em Atos, capítulo 1, no versículo 4, capítulo 1, versículo 4, fala assim, ó, certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem, Jesus falando aqui, ó, não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias, vocês serão batizados com o Espírito Santo. Esse versículo aqui aconteceu em algum dos evangelhos. Enquanto comia com eles, Jesus falou, não saiam de Jerusalém. Sabe o que eu acho tremendo? Se eles não tivessem obedecido a esta ordem, né, porque depois a gente leu aqui, ó, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Se eles tivessem saído de Jerusalém, eles não estariam reunidos. E talvez essa promessa não teria vindo sobre eles. E talvez aquilo tudo que a gente viu acontecer, do avivamento, dos milagres, não teria acontecido também. Meus irmãos, a gente precisa, sabe o quê? Se nós queremos um reavivamento, se nós queremos que Deus nos use, eu preciso voltar e ver aonde eu descumpri a ordem de Deus. Aonde eu me desviei da vontade de Deus. O que eu deixei de fazer que Deus mandou eu fazer. E eu quero que você entenda, eu e você entendamos uma coisa. Nós precisamos voltar a realizar o que Deus nos chamou para realizar. Por favor, analise junto comigo. Nós precisamos olhar para trás e ver em que momento que eu não cumpri a ordem de Deus. Porque olha só, eles fizeram isso. Aqui diz que eles estavam, chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Meu irmão, aqui esse lugar não está falando de lugar espiritual. Aqui está falando de um lugar. Eles estavam num cenáculo. Eles estavam numa igreja. Eles estavam no mesmo lugar. Por isso, as coisas puderam acontecer. Por isso, o Espírito Santo veio sobre eles. Meus irmãos, independente das épocas e das condições, a palavra de Deus não muda. Ela continua sendo a mesma. E se nós não fizermos, cumprirmos, obedecermos às ordens de Deus, nós não vamos ver nada acontecer, meus irmãos. É um princípio. É uma realidade, nós precisamos entendê-las, senão nós não vamos ver nada acontecer. Aqui está dizendo, olha só, é muito tremendo isso. Alguns falam que eles estavam há 10 dias orando, e aí fala assim, de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu a casa. De repente. Sabe por que esse de repente pôde realizar o propósito? Você sabe por que de repente aconteceu e eles começaram a ser tocados? Porque eles estavam cumprindo a ordem de Jesus, que era não sair de Jerusalém. Eu não sei o que você pensa sobre isso,
Mas eu tenho que pensar, sabe o quê? Você sabe qual que tem que ser o meu foco principal em manter o fogo do meu coração aceso? É obedecer à ordem de Deus. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil, eu devo confessar. É um tempo muito difícil, onde nós estamos emocionalmente afetados. Entenda o que eu estou falando. Nós estamos emocionalmente transtornados com tudo o que está acontecendo. Coronavírus, crise, tralalá, tantas coisas. E eu vou falar para você, cada um responde de uma maneira diferente. Mas estamos muito afetados emocionalmente, sim, por causa disso. E por causa desse problema de sermos afetados emocionalmente, nós começamos a tomar decisões que muitas vezes comprometem a vontade de Deus para nossas vidas. Nós começamos a tomar decisões segundo o nosso coração e não segundo aquilo que Deus quer que façamos. Nós começamos a ver as circunstâncias e deixamos de ver a palavra e a ordem de Deus. E por isso que muitas vezes Deus fala, permaneça, e nós não permanecemos. Por quê? Porque nós estamos olhando em volta. Foi igual Pedro na água, Pedro no mar. Pedro falou, todo mundo com medo, achando que era fantasma. Mas Pedro fala assim, se és tu, mandei ter contigo. E Jesus fala, vem. E Pedro vai. Mas ele olhou em volta, olhou o mar, o vento e começou a afundar. E aí Jesus foi lá e levantou ele, aquela coisa toda. Mas por que ele afundou? Porque ele olhou a circunstância, ele olhou o vento, olhou o mar e olhou para que, puxa, estou em cima do mar. E aí ele meio que foi levado por suas emoções. Irmãos, nós precisamos realmente resolver, ter uma resolução de não andar segundo as nossas emoções, segundo os nossos olhos. Ai, por causa que o dinheiro está acabando. Ah, por causa que a crise está afetando o mundo todo. Ah, por causa que todo mundo está pegando coronavírus. Eu preciso andar segundo o que a palavra de Deus me diz, e não segundo aquilo que o mundo me diz. Mesmo que você ache, muitas vezes, que pareça ser uma coisa irresponsável. Veja bem, eu não estou falando para você não ser prudente. Eu estou falando para você seguir a Deus. E como que eu faço para seguir a Deus? Como é que eu faço para decidir fazer o que Deus quer? É simples, eu vou te explicar. Ó, eu lembro até, tem um vídeo na nossa página, depois você quiser ver, falando fé versus razão. Que é o seguinte, por exemplo, você está no meio de um taifu, e aí tem o taifu, e era um domingo que você vai para a igreja. Só que você tem medo de ir para a igreja por causa do taifu, porque o taifu, ele pode causar um acidente, é lógico que ele pode, você pode estar passando por um lugar e acontecer alguma coisa. E aí o que você faz? Você fala, puxa, eu estou meio com receio, vai que dá problema, vai que isso, vai que aquilo. Aí você faz o quê? Você ora. Você chega e fala, Deus, eu estou com medo do taifu. Senhor, eu devo ir mesmo assim? Eu não devo ir, Senhor. O que o Senhor me diz? E o Senhor vai falar com você. E muitas vezes ele vai falar, fica na sua casa. Ou às vezes ele vai falar, vai que eu sou contigo. Davi teve inúmeras experiências sobre isso. Davi, ele pegava e antes de entrar numa guerra, ele falava, Senhor, devo ir ou não? Se eu for, o Senhor vai me dar vitória? E Deus falava e ele fazia. E por isso que ele foi tão vitorioso. O nosso problema, sabe qual é? Nosso problema é que nós estamos calando a voz de Deus a nosso respeito, porque nós queremos fazer a nossa vontade e não a vontade de Deus. Nós queremos seguir aquilo que nós sentimos e não aquilo que Deus quer. E muitas vezes nós pecamos, não porque a gente está fazendo o certo ou errado, mas nós pecamos porque deixamos de buscar ao Senhor. Entenda uma coisa, muitos dos nossos problemas nós enfrentamos porque deixamos de obedecer à voz de Deus e não buscamos a Ele da maneira que deveríamos buscar. E aqui está falando, eles obedeceram uma ordem e por isso viveram um grande avivamento. Sabe de uma coisa, eu vou falar para vocês aqui, ó, independente do que você pense. Aqui nessa igreja, eu acredito em todas as igrejas, estamos cumprindo todos os protocolos de segurança da questão do coronavírus. Você tem o álcool em gel, você tem a máscara, você tem o distanciamento social, tem uma série de coisas que todas as igrejas estão adotando para que as pessoas possam ter mais segurança em cultuar. Agora, qual que é o problema nisso? O problema nisso é que às vezes Deus está nos dando uma ordem, permaneçam em Jerusalém, permaneçam no culto, permaneçam na adoração, permaneçam buscando, permaneçam, e nós não estamos ouvindo, mas depois, quando o nosso coração esfria, nós colocamos a culpa no pastor, no líder, no obreiro, naquele outro, sendo que na verdade eu que não cumpri com a vontade de Deus.
Irmãos, isso é tão sério, porque tem a ver com o avivamento do Japão. Eu escutei um pastor falando isso, eu achei muito interessante. Ele falou assim, ó, como que Deus vai nos usar para o avivamento se nós estamos nos acovardando em encarar as coisas? Como que Deus vai nos usar para fazer a diferença se muitas vezes estamos sendo covardes até em congregar? Você sabe uma coisa, meus irmãos, às vezes as situações aí fora, elas vêm e nos roubam e a gente deixa ser roubado. Os emocionais da vida vêm e nos roubam e a gente deixa ser levado. Não se deixe mais ser levado. Deus tem um propósito para cumprir na tua vida. Deus tem um propósito de te levantar nessa nação, de fazer a diferença através de você. Não se deixe mais ser levado por tudo que você está vivendo, pelo emocional, pelas dificuldades. Todos teremos dificuldades, irmãos. Todos nós teremos dificuldades. Mas Deus é aquele que te capacita, que te fortalece, que te abençoa, que cuida de você, que cuida da sua família e vai te levantar para fazer a diferença nessa nação. Você precisa crer nisso. Eu preciso crer nisso. Olha só, vamos continuar aqui. Aqui fala, no momento que eles ficaram cheios do Espírito Santo, né? Atos 2. Depois, no versículo 14, fala assim, ó, então Pedro se levantou com os 11 em alta voz e dirigiu-se à multidão e começou a pregar o evangelho para aquela multidão de pessoas. E aqui diz que eles se arrependeram. E mais de 3.000 pessoas foram acrescentadas na igreja naquele dia. Mais de 3.000 pessoas responderam ao chamado de Deus, ao apelo que Pedro fez naquele momento para todos se arrependerem. Jesus passou 3 anos e meio ensinando, capacitando para esse momento aqui. E Deus, ele tem investido na nossa vida, investido na sua vida, porque vai chegar um momento, Eu quero te dizer uma coisa, escute bem, Deus vai fazer algo nessa nação Japão e na nação que você estiver. Ele vai fazer algo. E Ele está te ensinando, me ensinando, nos treinando, nos capacitando, para quando chegar o momento, nós possamos ser usados por Ele. Só que Ele precisa encontrar nós em Jerusalém. Ele precisa encontrar você onde Ele quer que você esteja, posicionado, firme ali. Às vezes eu fico pensando, eles estavam em oração ali há 10 dias. Já pensou que de repente no 9º dia alguém desistiu e falou, cansei, vou para casa, já oramos, esperamos por essa promessa, ela não veio, perdeu a bênção porque foi embora, desistiu. Outros que de repente, 1 hora antes de acontecer, falaram, eu estou cansado, preciso voltar para o trabalho, e saiu e perdeu a bênção. Já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que às vezes era para acontecer já o que tinha que acontecer e só não aconteceu porque nós não estávamos lá? Não estávamos lá. Eu preciso falar uma coisa para você que está me ouvindo aqui. Às vezes você coloca prioridade em tudo, menos em Deus, e você tem as suas desculpas, mas você não está obedecendo a Deus. Às vezes você coloca, não, porque tem o meu trabalho, tem a minha casa, tem a minha família, tem meus filhos, todo mundo tem. Mas você precisa ouvir a Deus. Porque se você estiver desobedecendo a Deus, se você não estiver onde Deus quer que você esteja, é bem provável que não está acontecendo o que você gostaria que acontecesse na sua vida. E é um posicionamento que nós precisamos tomar. Porque olha só, tem muitas pessoas que acham que tem que deixar as coisas e tipo assim, eu deixo as minhas coisas e aí eu estou sendo negligente. Não, se você deixa por Deus, por uma direção de Deus, por uma ordem de Deus, Deus cuida de você. Deus abençoa o seu trabalho, Deus abençoa a sua casa. Tem muitas pessoas que param a obra de Deus porque eu preciso cuidar da minha casa. Eu não estou falando que você não deve cuidar da sua casa, mas trocar as coisas de Deus pela sua casa é trocar prioridades. Primeiro é Deus, em primeiro lugar. Em todas as coisas é Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Mandamento. É um mandamento. E aí depois eu amo ao próximo como a mim mesmo. Você está entendendo? Então quando eu coloco Deus sobre todas as coisas fluem bem. Deus cuida de tudo. Se você que é obreiro do Senhor, se você está assistindo aqui, você é obreiro do Senhor. Você tem que cuidar das coisas do Senhor, porque você é obreiro de Deus. Se você é um pastor que está acompanhando essa live aqui, olha, se você é pastor, cuida das coisas de Deus. Se é uma pastora, se é um discipulador, uma discipuladora, cuida das pessoas que Deus te deu. Cuida, treina elas, capacita essas pessoas. Faz algo pela obra de Deus, você vai ver que Deus vai cuidar dos seus. Deus vai cuidar da tua casa, Deus vai cuidar das tuas finanças, da tua família. Por quê? Por causa que nenhum soldado vai à guerra
por conta própria. Sempre tem um país que cuida dele. E Deus cuida da gente. Deus cuida de você. Então não saia do foco. Não perca o foco e o fogo de Deus. Não perca. Porque o Senhor quer nos usar sim. Ele deseja nos usar. Nós não podemos perder o foco do propósito. Olha, esse povo aqui, para a gente encerrar, esse povo aqui de Atos é tremendo. Eles se cumprimentavam dizendo já Maranata, né? Que você que não conhece, Maranata significa ora vem, Senhor Jesus. Eles viviam uma expectativa de que Jesus voltasse. Eles faziam a obra na expectativa de Jesus voltar. Eles evangelizavam e eram usados de tantas maneiras na expectativa do Senhor voltar logo. Eles foram espalhados pela Ásia para pregar o evangelho, porque eles tinham expectativa em pregar o evangelho para Jesus voltar. Eles trabalhavam por um avivamento. Eles ansiavam por se encontrar com o seu Senhor. Eles ansiavam se encontrar novamente com Jesus. Meus irmãos, nós precisamos ser assim. Você sabe qual tem que ser o anseio do nosso coração? O anseio do nosso coração é a gente poder se encontrar com o nosso Senhor. É poder ter a expectativa e a ansiedade no coração de vê-lo, de trabalhar pelo propósito dele, de fazer. Irmãos, a Bíblia fala assim, que primeiro todos conhecerão a palavra de Deus e então virá o fim. E eu tenho que trabalhar para isso acontecer. Eu não sou daqueles que esperam, e você também não é daqueles, você não foi criado para esperar pela volta de Jesus. Eu e você fomos criados para trabalhar pela volta de Jesus. E se você voltar a obedecer a Deus, se você voltar a fazer o que Deus chamou para fazer, o seu coração, o meu coração vai pegar fogo. E nós vamos começar a experimentar grandes coisas em Deus. Você crê nisso? Eu sei que talvez você foi um pouco confrontado. Talvez você estava aí, talvez você não está indo na igreja, está preocupado por causa do coronavírus, isso e aquilo. Tudo bem, eu te respeito. Mas já parou para pensar? E se você estivesse congregando? E se de repente você está fazendo o contrário ao que Deus quer? Será que não é tempo de você se arrepender? Se Jesus volta hoje, agora, como que ele vai te encontrar? Você está preparado para encontrar com ele? Você está preparado? Se você morrer agora, você vai para o céu, você vai encontrar com Jesus? Ou não? Será que não é tempo de arrependimento? O arrependimento produz fogo. O arrependimento produz transformação. Então, não deixe para amanhã. Se arrependa hoje. Permita que Deus mude a sua vida. Amém? Vamos orar? Não saia agora. Nós vamos orar agora. Agora que é o mais importante. Agora que nós vamos dar uma resposta para o Senhor. Então, nesse momento, sabe o que você tem que fazer? Faça como se estivesse na igreja. Né? Apaga as luzes da sua sala, de onde você estiver. Feche seus olhos e vamos orar. E vamos clamar ao Senhor e pedir para Deus, Deus, acende novamente a chama do meu coração. Amém? Deixa eu colocar um louvor aqui para nós. Agora é o momento onde Deus pode mudar e transformar a sua vida poderosamente. Agora é o momento onde eu e você podemos responder a Ele e vê-lo operar em nossas vidas. Feche seus olhos por um instante. Feche seus olhos por um instante. Senhor Deus e Pai, está aqui os meus irmãos, Senhor. Irmãos e irmãs. E eu me coloco junto com eles, Pai. Eu não estou vendo eles agora. Não estou vendo os seus rostos. Não estou fisicamente junto com os meus irmãos. Mas em espírito nós nos unimos, Pai. Nos unimos diante da Tua presença. Porque nós não queremos te desobedecer, Senhor. Nós não queremos, Senhor Deus, nos desviar do teu propósito. O desejo do nosso coração é te obedecer, Pai. É poder estar no lugar que o Senhor quer que estejamos. Eu sei, Deus, que o desafio é grande, tanta coisa acontecendo nesses dias. Tantos medos, tantas ansiedades, tantas preocupações. Tem gente morrendo, Pai. E nós estamos aqui no meio dessa guerra, Senhor, e muitas vezes nós nos perdemos. Nos perdoa, Pai. Mas, Senhor, eu também sei que se o Senhor nos colocou no meio dessa guerra, é porque o Senhor tem algo
um propósito, uma missão para nós cumprirmos. Mas, Senhor Deus, muitos estão com o seu coração frio. Muitos estão com o seu coração desanimado, Senhor. Muitos estão com o seu coração triste, Pai. Deus, nessa noite, porém, nós nos reunimos diante da Tua presença e te pedimos, por favor, acende a chama que há no nosso coração, acende a chama que há no nosso espírito, acende novamente a chama do meu coração, Senhor. Não nos deixe mais, ó Deus, andar por esse caminho de muita mornidão, de esfriamento espiritual, Senhor. Traz cada um de nós de volta, Pai, para dentro do teu coração e acende em nós essa chama, Pai. Acende em nós a chama do chamado, acende em nós a chama do avivamento, a chama do propósito que um dia o Senhor colocou no nosso coração. A tua palavra diz que o Senhor não apaga o pavio que fumega, e talvez existem tantos aí que estão meio apagados, mas ainda tem o foguinho, ainda tem a fumacinha, Deus, e é só o Senhor soprar que essa chama pega de novo, Deus. É só o Senhor visitar que esse fogo se acende de novo, Deus. Por favor, em nome de Jesus, enquanto nós oramos, acende o coração do teu povo, acende o coração dos teus filhos, Senhor. Acende o coração de cada um nessa hora, que cada um volte, Senhor Deus, a se lembrar do tempo, Senhor Deus, onde existia aquele primeiro amor, aquela paixão, aquele ardor no seu coração, Pai. Que cada um, Senhor Deus, possa voltar a queimar por Ti. E Deus, até mesmo essas pessoas que talvez não conhecem muito bem o Teu Evangelho, que talvez, Senhor Deus, pela primeira vez ouviram alguma coisa a Teu respeito, eu creio que o Senhor tem um propósito de salvação, eu creio que o Senhor tem um propósito de cura, e eu te peço nesta hora, Senhor Deus, que a tua salvação possa entrar nessa família, que a tua salvação entre nessa casa, que a tua salvação entre, Senhor Deus, na vida dessas pessoas, em nome de Jesus, e elas experimentem uma vida nova, uma vida diferente, uma vida totalmente transformada por Ti, uma vida cheia de propósitos, cheia de sonhos, de metas, de objetivos, Senhor, uma vida na qual, Senhor Deus, elas sempre esperaram para viver, mas talvez nunca encontraram onde viver, Senhor, mas hoje em Ti nós podemos viver, e que através de nós, ó Deus, essa nação conheça o Teu amor, que através de nós, ó Deus, esse lugar com menos de 1% de cristãos possa experimentar o avivamento, Pai. Eu creio, Deus, no que o Senhor já falou tanto e tanto sobre essa nação. O Japão será um celeiro de missionários, que vai enviar missionários na Ásia inteira. Muitos países da Ásia serão impactados com os missionários que sairão daqui, Senhor. E nós estamos aqui, disponíveis para ser instrumento do Senhor, para avivar essa nação. Usa-nos, Pai, usa a Tua igreja, faz o que for preciso, Senhor, o que for necessário, para que a Tua igreja desperte para a vida, desperte para essa realidade, Senhor, em nome de Jesus. Deus, por favor, desperta a Tua igreja nessa noite, desperta o Teu povo nessa noite, desperta-nos nessa noite, em nome de Jesus, Senhor. Nós clamamos a Ti, Senhor, desperta-nos segundo a Tua misericórdia, segundo a Tua graça, desperta-nos para vivermos, Senhor Deus, a realidade, a verdade, a vida, Senhor, e possamos, ó Deus, levar o Teu Evangelho para outros, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado. Eu te louvo e te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor está fazendo, por tudo que nós temos ouvido nesses dias. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor não desiste de nós. Muito obrigado por essa graça e misericórdia, em nome de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, Deus abençoe sua vida. Pega essa palavra, viva essa palavra. Arrisque, sabe? Se joga em obedecer a Deus. Você não tem nada a perder mesmo, nem eu. Se joga em obedecer a Deus. Se Deus tem falado com você nesses dias, obedeça a Ele, faça o que Ele está te mandando fazer. E você vai ver que grandes coisas o Senhor fará através de você. Ele vai fazer, porque Ele é fiel. Se Ele está falando com você, então Ele vai fazer. Amém? Olha, nós já vamos encerrar. Amanhã, domingo, 10 horas da manhã, nós vamos estar aqui na igreja, no nosso culto presencial. A gente também transmite online, mas eu quero te convidar. Vem participar com a gente aqui no café da manhã. Nós vamos ter um café da manhã abençoado aqui, a partir das 10 horas.
Vamos ter aí uns pãozinho quentinho na chapa, né, um café com leite, um pingado. E vai ser uma benção. Sabe por que a gente vai fazer isso? Porque faz muito tempo que a gente não se reúne, a gente só vem no culto e vai embora. Então, mais uma vez, obedecendo todos os protocolos, mas vamos estar juntos, ok? Então, a gente espera por cada um de vocês. Se você quiser vir nos visitar, você pode vir nos visitar também, vai ser uma grande bênção, tá? Se você quiser trazer um amigo, talvez você tenha aí amigos, pessoas que estão passando por dificuldades, estão precisando de se relacionar com pessoas novas, com amizade. Nós estamos aqui para isso, então traga essas pessoas, vai ser uma grande bênção para todos nós, inclusive para os seus amigos, tá certo? Então, quero te convidar para isso, que Deus abençoe sua vida, né? Se você puder estar aqui conosco amanhã, amém. Se você não puder, você pode acompanhar pela live, que vai ser uma grande bênção também, tá? Né? Vocês que entraram aqui, né? Betão, Andressa, seu Toshio, Edson, estou vendo aqui, ó, Anderson Nagasawa, né? Deus abençoe a vida de vocês, tá bom? Claudinha, mais uma vez falando aqui, Deus abençoe. Né, pessoal? Muito obrigado. Se vocês quiserem nos ajudar, entra lá na nossa página, comenta lá, curte, compartilha com alguém. Né? Eu tenho certeza que isso pode ser bênção na vida de muitas pessoas. Como eu falei, a gente não está aqui atrás de visualização, de curtida. O nosso propósito através da internet é levar o amor de Cristo da maneira que a gente puder. Tá bom? Então, não esquecendo, claro, que na quarta-feira nós temos o discipulado, né? Que normalmente quem participa é o pessoal da igreja, mas se você que não vem na igreja e quiser participar, manda uma mensagem que a gente pode te incluir no grupo. Nas sextas-feiras nós estamos nos reunindo para orar. Né? Nós estamos com pretensão de, uma vez por mês, ir ao monte orar. Última sexta-feira do mês a gente vai para o monte orar, mas toda sexta-feira, a partir da meia-noite, nós vamos nos reunir aqui na igreja para a gente fazer a nossa vigília de oração, tá certo? Então, se você quiser participar também, você está convidadíssimo, tá? Então, tá bom, eu acho que é só isso. Então, qualquer coisa, precisando aí, nós estamos aqui para ajudar. Ah, tá, mas tem uma coisa a mais. Se você conhecer alguém que está precisando de ajudas de alimentos, né, tá passando uma dificuldade financeira e tal, né, nós temos um trabalho social aqui na igreja, ok? Que nós ajudamos pessoas que estão passando por dificuldades com cesta básica, né? Claro que a gente procura ajudar da melhor forma, mas uma das maneiras que a gente encontrou é também ajudando com cesta básica. Se você conhece alguém que precisa de ajuda, entre em contato com a gente, que a gente vai poder analisar cada caso e a gente pode ajudar as pessoas, tá certo? E se você quiser ajudar com esse projeto também, você não precisa ser aqui da igreja, tá? Esse trabalho é um trabalho que a gente faz interdenominacional, mas que não tem a ver exatamente com a igreja. Se você quiser ajudar com esse trabalho social, entre em contato com a gente e aí você pode participar dessa ajuda, tá bom? Então agora eu acho que é só, tá? Deus abençoe a vida de vocês, né? Qualquer coisa que precisando, dá um toque aí, né? E amanhã a gente se vê aqui no café, tá certo? Não esquece de trazer o seu pratinho de doce, salgado, tá bom? E um suquinho para nós tomar também, né? Porque comer pãozinho sem suquinho não desce, né? Tá bom? Então tá. Deus abençoe. Ó, entrou aqui no final aqui o Alex Vieira, é o China, né? Ó, entrou lá do Brasil. Acordou cedo, hein, China? Ah, não, 9 horas não é mais cedo, não. Tá? Deus abençoe a vida de vocês. Já vou encerrar aqui, né, a live aqui do Facebook e depois eu encerro ali no Instagram, tá bom? Deus abençoe, gente. Um abraço. Fiquem com Deus, tá? Até mais. Ok, agora eu vou encerrar aqui no Instagram. Deus abençoe vocês aqui do Instagram também.